Graça e paz a todos os irmãos. Queridos, hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre alguns princípios de fé. A Bíblia diz que devemos nos aproximar de Deus com expectativas no coração. Hebreus capítulo 1, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, um sintoma da religiosidade mórbida, sem vida, é esse: a falta de expectativas no coração, na presença de Deus, que se traduz em frieza, em apatia, em indiferença, quando a pessoa está presente fisicamente, mas não está com a mente, com o coração e com o seu espírito. A presença de Deus por si só já fala de possibilidades, irmãos, de expectativas. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se lhe abre. E lá em Jeremias capítulo 29, verso 13, está dito que e buscar-me-eis e me achareis. Quando, irmãos? Quando me buscardes de todo o vosso coração, com toda a vossa expectativa. Por quê, irmãos? Porque destituídos de expectativas no coração, nós vamos morrer de sede em cima da fonte, que é o que normalmente acontece. Segundo, devemos orar e profetizar a palavra em nome de Jesus, que é outro princípio muito importante. Isto porque o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu quero dar destaque a essa palavra, firme fundamento da fé. Qual é o firme fundamento da fé? É a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus em forma de princípios, em forma de promessas. Por quê, irmãos? O próprio texto de Hebreus diz que a palavra de Deus chamou à existência o que não existia. Ou seja, a palavra de Deus tem um poder criador. Verso 3 diz: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E Jesus é a garantia do cumprimento das promessas de Deus para nós. Segundo aos Coríntios capítulo 1, verso 20, diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele, a saber, em Jesus, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Queridos, o mérito do cumprimento das promessas de Deus está em Jesus. Por isso que nós oramos em seu nome. Terceiro, devemos desenvolver o hábito de fazer declarações de fé. Esse é um princípio importante. E de saída quero dizer que declarar a fé não significa ficar negando a adversidade, sublimando o sofrimento, não. Mas significa que mesmo em meio a lutas, momento em que expomos o problema humano, nós podemos cogitar a solução divina. O chefe da sinagoga lá, registrado em Mateus 9,18,
chega dizendo a Jesus: Senhor, minha filha faleceu agora mesmo. Ele não subestimou a realidade, não sublimou, mas ele não para por aí. Ele diz assim: mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Ele cogitou possibilidade em Deus. Mesma coisa, Mateus 8, capítulo 6. O centurião chegou dizendo: Senhor, o meu criado jaz em sua casa paralítico e violentamente atormentado. Então ele está com um grande problema em casa. Ele admite, ele verbaliza isso. Só que ele não para por aí também. Verso 8 diz: mas ele disse a Jesus o seguinte: dize somente uma palavra. Você não precisa ir lá. Basta o Senhor falar daqui uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, percebe? Ninguém aqui está negando realidade. Você pode expor seu problema, sua luta, seu sofrimento, sua dor, mas você não pode deixar de cogitar soluções em Deus. Quarto, devemos agir em direção àquilo em que cremos. Os discípulos creram e saíram para executar, ou seja, manifestaram fé que ganhava concretude nas obras, que é o que diz Tiago, capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Por exemplo, se cremos que Deus cura hoje, devemos sim orar pelos enfermos. Se cremos que o poder de Deus é maior que o poder do inimigo, podemos orar por libertação. Se cremos que fomos salvos para frutificar, precisamos compartilhar nossa fé. Se cremos que Deus pode abrir portas, precisamos enviar currículos. Se cremos na veracidade das Escrituras, precisamos praticar seus princípios. Irmãos, entendem? Quinto lugar, precisamos agir ao nível da fé alcançada. Todos nós, irmãos, temos uma medida de fé. Romanos capítulo 12, verso 3, diz isso. O que precisamos é buscar fazer crescimento na fé. Nessas expressões de Jesus: homens de pequena fé, ó mulher, grande é a tua fé, Jesus admite níveis diferentes de manifestação de fé. Por exemplo, os discípulos tiveram fé para perdoar, mas não 70 vezes 7. E quando Jesus devolve a eles esse desafio, eles pedem: Senhor, então aumenta a nossa fé. Eles tinham fé para seguir Jesus, mas ainda não tinham fé para confiar o futuro nas mãos de Deus, por isso andavam ansiosos. Ou seja, irmãos, alguma medida de fé nós temos, e o fato de não termos fé para crer numa ressurreição de um morto, para orar num velório, para que o morto levante do caixão, não significa que não podemos orar pelos enfermos. O fato de não termos fé para derrubar muralhas, para grandes cometimentos, não significa que não devemos bater nas portas. Ou seja, ao desenvolver fé para as pequenas coisas, vamos nos preparando para as grandes coisas. Em sexto lugar, crie uma visão de fé. Engravide no seu espírito aquilo que você por fé quer que aconteça. Gosto de lembrar daquela experiência quando Deus chama Abraão para fora da tenda e lhe mostra as estrelas do céu, associando-as à sua posteridade, a uma promessa de posteridade. Também quando Deus troca o nome de Abrão para Abraão, que significa o pai de muitas nações, Deus estava querendo engravidar no seu espírito aquilo que realizaria com ele. Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue criou uma visão de fé quando disse: se eu tocar as orlas do vestido dele, eu serei curada. Ela criou uma visão de fé. Então, com base na palavra de Deus em forma de princípio ou promessa, crie
uma visão daquilo que você quer ver alterado na sua vida ou na vida de outro. Veja-se de posse daquela bênção. Veja-se sendo usado por Deus daquela maneira. Isso é criar a visão de fé. Concluindo, irmãos, com quais expectativas você tem se aproximado de Deus? Como anda a sua fé? O quanto você tem fundamentado sua fé na palavra de Deus? Que tipo de declaração você tem feito diante da adversidade? O que você tem feito a respeito daquilo que diz crer? Você tem sido tendente a imaginar sempre o pior? Ou tem se esforçado para imaginar o melhor, uma vez que Deus é o seu aliado? Então seja assim contigo, meu querido. Que você possa ter como patrimônio da sua vida espiritual esses princípios de fé aqui mencionados. Deus abençoe você, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.